Vocês pediram muito. Eu sei que demorou, mas agora teremos um nosso especial todinho de mais uma novela da Ivani Ribeiro. Dessa vez a gente entra no mundo espiritual para relembrar a trama e conhecer alguns bastidores que marcaram a novela A Viagem. O que há por trás da vida e da morte? Esse foi o tema que Ivani Ribeiro resolveu reexplorar na novela que acabou sendo o seu último trabalho na TV. Já mais madura e com um lado sensitivo aflorado, a Ivani resolve revisitar um grande sucesso seu lá da TV Tupi de 1975, a novela A Viagem, e deixa rolar nesse remake o seu lado espiritual e sensível para adaptar os textos originais, só que dessa vez numa versão nova e mais moderna, que iria ao ar em breve, no seu próximo trabalho na TV. Ela era muito supersticiosa, a Ivani, e ela tinha uma sensibilidade muito aflorada, ela era muito sensitiva, e acreditava nos pequenos significados das coisas, ela acreditava que números eram importantes, dos pequenos sinais que a vida dava, e ela tinha uma tremenda curiosidade a respeito da teoria espírita, porque ela era muito curiosa para saber e poder entender os significados da vida. Inclusive, ela tinha uma grande proximidade com Chico Xavier, e foi lendo os livros dele que ela recebeu a inspiração para criar uma trama espírita, lá em 75 ainda, tá? E ele ajudou muito ela nesse processo, porque ele conversou com ela, apresentou outras pessoas que poderiam ajudá-la, ele teve contato com o elenco, conversou com eles, e o que ajudou muito a novela a ter uma maior profundidade sobre essas questões abordadas na teoria de Allan Kardec. Animados com o sucesso de Mulheres de Areia, a Globo logo tratou de escalar Ivani Ribeiro para o horário das 7. Ela mal tinha terminado de escrever a sua novela das 6, quando a Globo já estava colocando ela no ar novamente. E isso causou até uma certa estranheza, colocar ela no horário das 7, não que ela já não tivesse acostumada com esse horário, mas era porque a trama que ia entrar no lugar era um pouquinho obscura, já que o horário das 7 já estava marcado por aquelas novelas mais bem-humoradas. O que aconteceu foi que Olho no Olho, a novela que estava no ar, não estava indo muito bem na audiência, e as outras novelas anteriores também não estavam dando muito certo. Então, vamos escalar a Ivani para poder salvar a situação. É claro que a escolha de A Viagem não foi assim tão prontamente lançada na cabeça dos produtores e da Ivani não, tá? Eles demoraram um tempo para poder escolher qual, das outras novelas que ela tinha feito fora da emissora iria receber um remake, e ela tinha várias outras novelas que poderiam dar certo. Mas eles acabaram escolhendo a história da Diná, que era uma mulher muito forte, muito independente, muito moderna, que parecia ter a vida perfeita, mas vivia um conflito que seria o seu grande karma. Isso porque o irmão dela, o Alexandre, ele logo no começo da novela tenta roubar um cofre do escritório onde ele trabalha para quitar uma dívida. Só que aí ele também acaba cometendo um homicídio, e aí ele é pego em flagrante. Aí então ele se desespera, ele tenta fugir, tenta escapar da prisão, vai pedir ajuda ao irmão dele, o Raul, que é interpretado pelo Miguel Falabella, e o cunhado dele, o Theo, que é o Maurício Matar. Só que eles dois não têm lá um relacionamento muito bom com ele não, e resolve não ajudá-lo. E aí ele acaba sendo preso. A Diná, ela tenta de tudo para tentar ajudar o irmão. Inclusive, ela é uma das poucas pessoas que acreditam na inocência e na bondade do Alexandre, Coitadinha dela. E ela até procura um advogado, um grande advogado, para poder ajudar o irmão dela, que é o Otávio, que é interpretado pelo Fagundes. Mas este está determinado a obter justiça
e se posiciona contra o Alexandre. Aí é o fim, né? Ele acaba sendo condenado e lá na cadeia ele comete um suicídio. Mas, como coisa ruim é pouca, né? Ele acaba morrendo, mas com a promessa que irá atrapalhar a vida de todos aqueles que se prejudicaram. E ele vai fazer isso muito bem durante toda a novela, tá? Diná e Otávio, no começo eles não se dão muito bem, ficam brigando o tempo todo, mas apesar desses conflitos iniciais, eles acabam se aproximando e se apaixonando. Porém, eles terão que enfrentar diversas dificuldades, dentre elas a barreira entre a vida e a morte, para no final poderem ficar juntos. A Viagem foi a 50ª novela das 7. Ela foi dirigida pelo Wolf Maia e exibida entre abril a outubro de 1994. Em sua exibição original, né, ela foi um tremendo sucesso e logo se tornou uma das preferidas do público e por isso ganhou 3 reprises. 2 não vale a pena ver de novo, sendo a primeira em 97 e a segunda em 2006 e uma terceira no Canal Viva em 2014. A princípio, a Ivani Ribeiro, ela pensou em adaptar um livro de Chico Xavier. Porém, o próprio Chico sugeriu que a Ivani não desenvolvesse uma trama adaptada de sua obra, não. Que ela mesma criasse, ela própria, né, uma história para a sua novela. E para escrever a trama original, né, de A Viagem, lá em 1975, a Ivani, ela se baseou em alguns livros, né, Nosso Lar, do Chico Xavier, e também E a Vida Continua, né, que eram escritos pelo Chico, mas ditados pelo Espírito Luiz. Também teve, né, a ajuda de um grande estudioso, né, da área do espiritismo, Herculano Pires, e também ela teve vários contatos com a teoria de Allan Kardec. Quando foi escalada para fazer o remake de A Viagem, lá em 94, a Ivani, ela já não estava muito bem, ela estava doente, ela tinha diabetes e ela já estava com dificuldades para enxergar. E o trabalho da colaboradora dela, grande parceira de vida, né, a Solange Castro Neves, foi fundamental para a produção. Isso porque a Solange, ela lia os originais que a Ivani tinha escrito lá em 75 para ela em voz alta. A Ivani dizia o que era para ser modificado, o que deveria permanecer. A Solange reescrevia esses capítulos e lia novamente para a Ivani para que ela pudesse modificar qualquer coisa, né, que ela não achasse que era correto, alguma palavra, alguma cena. Inclusive a Solange, ela também colocou muito da personalidade dela também ali na novela. Isso Miguel Falabella que diga, né? Ele chegou a reclamar naquela época e não gostava muito da maneira como a Solange conduzia as coisas, não, porque ela colocava um grande número de atores que nem seriam necessários na cena, mas estavam ali servindo como figuração numa cena que eles nem falariam quase nada. Então isso incomodava ele porque cobrava mais a presença dos atores em estúdio. A Regina Duarte foi o primeiro nome cogitado para protagonizar a novela, né, interpretando o personagem de Ná. Só que acabou que a Cristiane Torlone assumiu o papel. Isso foi um convite do próprio Wolf Maia. Inclusive, esse papel foi muito importante para a Torlone, porque ele meio que expressava todo esse momento que ela estava vivendo naquela época. Porque em 1991 ela perdeu um dos filhos dela num acidente, né? Então essa perda foi muito trágica para ela. E após a morte do filho dela, ela resolveu se afastar completamente da TV, ir morar em Portugal e poder passar por um tratamento psicológico. Ela só retornou ao Brasil exatamente em 1994. Ou seja, A Viagem foi a primeira novela dela após a trágica morte do filho dela. Cristiane tinha perdido o filho, estava num momento delicado da vida dela, estava em Portugal, se recuperando espiritualmente. Eu falei, Cris, vem cá, que eu até menti, falei, tem uma comédia pra gente fazer. Mas eu sabia que ela ia topar e ia fazer lindamente. Então eu chamo dessa uma mentira assim, que talvez tenha ajudado a salvar minha vida. Foi preciso ter muita coragem para fazer, mas eu não estava sozinho.
O Antônio Fagundes tinha acabado de sair de Renascer e nem estava assim com tanta vontade não de integrar o elenco de A Viagem. Mas quando ele teve contato com a obra, né, da Ivani Ribeiro, leu os primeiros textos, ele logo gostou do personagem. Eu me lembro que uma frase do Kardec que sempre me emocionou muito, e talvez essa tenha sido uma outra razão para eu aceitar fazer a novela. Ele sempre dizia que você podia até não acreditar em Deus, mas que Deus acreditava em você. Eu acho que qualquer doutrina religiosa que tem essa generosidade vale a pena de ser visitada, né? Inclusive, vai uma curiosidade, né? Ele, o Antônio Fagundes, havia sido cogitado para viver o Alexandre lá na primeira versão, na Tupi de 75. Só que ele havia sido contratado pela Globo e não aceitou o papel. E ele foi entregue para o ator Everton de Castro, que o interpretou lá em 75. A Viagem foi produzida 20 dias para entrar no ar. Isso um tempo recorde, né? Aconteceu esse infortúnio por causa que a novela que estrearia em seguida estava atrasada. Mas o Wolf Maia diz que só fez essa loucura de colocar a novela quase em pré-produção por conta que os cenários que seriam do céu e do inferno só surgiriam na trama depois do capítulo 60, porque a equipe ainda estava pensando, elaborando como ia fazer esses cenários. E só por conta disso é que a novela entrou no ar e aí levou o tempo necessário para a equipe produzir as cenas ambientadas nesse espaço. Fala a verdade, né? Você algum dia já deve ter morrido de medo do Alexandre, hein? Pois é, esse talvez seja um dos personagens mais lembrados do ator Guilherme Fontes, né? Que foi um dos grandes destaques na novela. Inclusive, né, dizem por aí, né, que eu não acho que é mentiroso, que não é verdadeiro, que o Guilherme, né, o personagem dele, o Alexandre, foi um dos responsáveis para levantar a audiência das cenas iniciais de A Viagem e também as sequências de ação envolvendo o Alexandre, que estava foragido e depois presidiário, logo na estreia da novela. Isso porque, né, as pessoas estavam migrando da Globo para o SBT para assistir o Aqui e Agora, né? Então todas essas sequências de ação, né, propiciou com que as pessoas ficassem ali assistindo a novela da Ivani e obteve um bom resultado imediato, tá? Isso Aqui e Agora do SBT, minha filha, estava atrapalhando a Globo demais. Era quase que uma pedra no sapato aí do horário das 7, né? Porque tanto Deus Nos Acuda, Mapa da Mina, Olho por Olho, já não estavam dando muito certo por conta do Aqui e Agora. Certo que também as tramas não eram lá muito boas, mas, né, o SBT mais uma vez estava impedindo a Globo de vencer aí na audiência. Só que A Viagem veio e alavancou os índices rapidamente. O Alexandre, né, marcou tanto que até hoje tem gente que para o Guilherme Fontes na rua e o confunde com o personagem, né? Inclusive ele conta uma história bastante engraçada, que um dia ele estava lá viajando para o Mato Grosso, ia colocar gasolina no carro, num lugar bem ermo, sabe? Que não tinha nada, e aí ele estava lá, né, colocando gasolina e só tinha uma pessoa lá no posto. Essa pessoa logo quando viu o Guilherme Fontes, correu logo, morrendo de medo, pensando que ele era o Alexandre, né? E o Guilherme, não, peraí, eu não sou o Alexandre não, eu sou o Guilherme. E muita gente ainda lembra com muito medo desse personagem, que ainda gera memes também até hoje. Destaque também para a misteriosa figura do Mascarado, né, que era um dos pontos fortes da trama de A Viagem. O Mascarado era um homem que sempre estava fantasiado de Pierrot e que escondia o rosto com uma máscara, né? E ele encantava todos com performances de mímicas e também performances senses, né? No início da trama, ele ficava ali apenas como uma espécie de palhaço para fazer propaganda ali em frente às lojas, né? Só que ele começou a chamar tanto a atenção do público que foi crescendo a cada capítulo e ganhando mais espaço ali na trama. Ele até recebeu o nome, né, de Adonai. Lá no final da novela, né, quando já tá a história dele bastante desenvolvida, a máscara cai, né? Então ele tira o disfarce para Carmen. Só que aí
as pessoas não gostaram muito, né? Porque parecia que gostavam mais quando ele era ali um cara misterioso, né? Então a Globo recebeu inúmeras cartas pedindo a volta da máscara, né? Porque eles gostavam desse lado mais sombrio, mais secreto do personagem. Para fugir das imagens estereotipadas da representação do céu, a Globo ela pesquisou bastante num lugar onde poderia ser muito calmo, tranquilo, perfeito para o paraíso, né? Então a produção acabou achando um lugar, né, que seria bom para ser gravado. Ela escolheu um campo de golfe lá em Nogueira, que era um distrito de Petrópolis. Isso para ambientar o universo do nosso lar, né? Onde as pessoas boas, quando morriam, iam lá. Já o Vale dos Suicidas, que é onde o Alexandre vai depois que ele morre, aquele lugar terrível, medonho, né? Foi uma pedreira abandonada que eles encontraram e serviu de cenário perfeito para essas cenas, né? Quando eles colocaram muito mais coisas para ficar ali tudo muito sombrio. E as cenas sempre eram gravadas de noite para poder dar esse lado mais dark para o ambiente. Inclusive, né, falando em medo, em Portugal a Viagem ela foi acusada de amedrontar as criancinhas. Isso por conta das cenas no Vale dos Suicidas, né? Até hoje a gente fica com medo, né? Só as criancinhas não, mas os adultinhos também morrem de medo dessa novela, né? O psiquiatra Jorge Mira Coelho, né, ele afirmou numa revista Folha, né, lá de 1995, que também não era só as crianças, né, como eu acabei de dizer, que tinham medo da novela, né? Os adultos também. Mas fala a verdade, né? A gente pensa em A Viagem, já vem logo uma áurea muito obscura nessa novela, né? Vocês não sentem isso, não? É tão diferente da áurea boa que vem Mulheres de Areia, né? Que vem A Gata Comeu, aquela coisa mais solar. E aqui A Viagem é tudo muito cinza, né? Eu acho que realmente as coisas foram muito bem, né? Melhor do que estavam programadas. Inclusive, A Viagem foi uma das primeiras novelas a abordar com força a teoria espírita, porque até então, né, na década de 70, quando ela foi orar pela primeira vez, ninguém tinha levantado essa questão antes, né? E as pessoas viam a teoria espírita com bastante preconceito. E a Ivani, ela fez questão de levantar todas essas questões em torno dessa crença, né? Tanto o preconceito que as pessoas tinham, quanto os estudos científicos, né, que tentavam entender os fenômenos paranormais. E ela resolveu fazer uma novela que falasse sobre todas as crenças dos brasileiros, né, que fosse agradável aos olhos de todos os tipos de religiões, né? Todo mundo poderia gostar da novela dela, porque ela não falava exclusivamente só sobre a teoria espírita. E as pessoas se interessaram tanto pelo espiritismo que houve um grande aumento de pessoas em busca de centros espíritas, também de conhecer a teoria espírita, ler mais, né, sobre o assunto. Inclusive a venda de livros sobre o espiritismo aumentou cerca de 50%, né, isso na época. Hoje já deve ser bem maior, né? E o sucesso estrondoso da novela também deu margem para que outros autores também pudessem abordar esse tema em novelas posteriores, e sempre também com bastante sucesso, como as novelas que a gente tanto conhece e gosta, né, como Alma Gêmea, Escrito nas Estrelas, e também outras novelas mais recentes da Elizabeth Jean. Agora vamos falar de trilha sonora, né, porque o que tem de muito bom nessa novela são trilhas incríveis, né, tanto a nacional quanto a internacional são muito bem apreciadas pelo público e são bastante renomadas, né? Porque se a gente pensa logo em trilha boa, já vem logo A Viagem. Inclusive a nacional eu não gosto muito, tá? Mas aqui tem muitas músicas muito boas, né? Eu vou destacar algumas, mas eu sei que vocês gostam de outras também. E também vocês podem colocar aqui nos comentários quais outras também você gostaria de destacar. Mas temos logo de cara Esqueça, né? Do Fábio Júnior abrindo a trilha, né? Uma música maravilhosa. Temos também mais uma de Amor, cantada pelo Blitz.
Caminhos de Sol, né, cantada pelo Yahoo, A Viagem, né, do Roupa Nova, que é a música que abre, né, todos os dias a novela na abertura, maravilhosa, extremamente marcante e que nos leva agora para a trilha internacional, né, que é uma das minhas preferidas ever, né. Inclusive eu até já tinha feito um vídeo antes, né, falando sobre as melhores trilhas de novela, né, na minha opinião, é claro, e A Viagem está, né, uma dessas dos meus top 10 de trilhas maravilhosas que eu morro de vontade de ter o vinil. E é uma trilha assim que combina muito com o estilo da novela, porque você vai escutar aquela trilha e fica com a deprê, meu Deus do céu, é simplesmente mágico como as músicas conseguem mudar assim os nossos sentimentos, né? Alguns de vocês até concordaram comigo quando eu disse isso lá neste outro vídeo, né? Mas se eu fosse destacar aqui as músicas dessa trilha, talvez eu passaria horas e horas falando, porque é uma trilha muito boa e eu recomendo você escutar o disco todo, né? Mas só para não dizer que eu não destaquei, vou destacar aqui algumas, né? Crazy, do Julio Iglesias, maravilhosa, uma das músicas também mais marcantes da trilha. Temos Linger, dos The Cranberries, I'll Stand By You, do Pretenders, que também seria tema marcante de uma série dos anos 90, né, que é o Dawson's Creek. Temos o I'll Worry e o My Love, do Little Texas. Tem outras músicas, tá, gente? Eu sei, escuta o disco todo que vai valer muito a pena. Você vai passar aí 1 hora escutando muita música boa. Inclusive, já podem comentar aí quais outras músicas marcaram a sua vida e que você gosta muito das duas trilhas, né, de A Viagem. Bom, você não pode também deixar de, após esse vídeo aqui, conhecer outros Vale a Pena Recordar sobre novelas de Ivani Ribeiro, né? Nós já fizemos aqui um vídeo só sobre A Gata Comeu, um vídeo só sobre Mulheres de Areia, que vão estar aqui no card, né? Você aperta aqui na bolotinha branca, em algum momento do vídeo, essas recomendações que eu estou fazendo para você vão aparecer, tá? Então você não pode deixar de assistir, que eu tenho certeza que você vai amar, tá? Também não deixa de assistir o vídeo sobre a própria Ivani Ribeiro, né, no nosso especial Grandes Autores, que vai estar aqui na tela final, né? Vai aparecer para você quando o vídeo estiver terminando, tá? Não deixa de comentar também sobre as novelas, né? Quais delas, né, desse tema espírita, você gosta mais? Você gosta de A Viagem, né? Eu tenho certeza que você gosta, né? Comenta aí quais são os personagens favoritos, o que você gostava mais, o que você gostava de menos. Vamos conversar sobre A Viagem. Também não deixe de dar o seu like nesse vídeo, né? Que é muito importante, ajuda a divulgar o vídeo, me deixa mais contente, né? E é o seu apoio para o meu trabalho aqui e diz para o YouTube que você gosta do Vale a Pena Recordar, né? Não deixe de se inscrever no canal, porque se inscrevendo no canal você vai ter acesso a todo o conteúdo do Entreteratube. O YouTube vai te notificar toda vez que sair alguma coisa nova. Ativa as notificações para essa notificação chegar para você sempre quando tiver algo de novo por aqui, tá? Conheça os outros conteúdos, né, que a gente faz aqui toda semana, que eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilha esse vídeo lá no WhatsApp, né? Visita as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado de tudo sobre o Entreteratube, né? Grande beijo, até a próxima, tchau!